comunicador, escritor, criador de conteúdo, né? Influencer, chiquérrimo. Estamos aqui com o Lucas Matos. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, por estar nosso convite. Por favor, se apresente, Lucas. Eu já ia dizer boa noite. Mas pode Vai falar. pra qualquer horário, né? O povo está acostumado. Olá, eu sou Lucas de Matos, comunicador e escritor soteropolitano, formado em relações públicas e também formado pela vida na poesia. E é com essas duas frentes que eu venho aí caminhando pelo mundo, mostrando a minha arte não apenas na forma de me comunicar, mas também na forma de comunicar o subjetivo, o emocional, a vida como um todo. Eu sou esse homem negro que venho falando das minhas raízes, falando das minhas ideias, espalhando cultura também pelas minhas redes sociais e conversando com várias frentes, porque eu acho que, na verdade, tudo pode se comunicar de certa forma, né? Então é essa imbricação, esse ponto comum que eu tento buscar nas coisas. Nossa, adoro uns poetas quando vem aqui, né? Eu sou da área de exatas, né? Então, abre a mente. Já vi aqui Anderson Chon, não sei. Ah, que bacana, conheço sim. James Martins. Muito bem. Então, eu adoro mesmo. Agora eu quero que Lucas de Matos volte no tempo. Como é que era? Luquinhas? Lu? Ai, tantos apelidos. Lu, Eu quero os Luquinhas. piores. O pior, eu acho que eu não tenho nenhum apelido pior, sabia? Se bem que eu fui uma criança muito traquina, eu sou geminiano. Acho que isso aí é uma coisa, inclusive, importante na hora de se apresentar. E como bom geminiano, eu tenho interesse em várias frentes. Vide esse leque de frentes que eu atuo. Mas eu sempre fui uma criança interessada em tudo, né? Com curiosidade de correr. Eu sempre me lembro, uma coisa que me marcava muito na infância, era quando eu tava correndo pela área ali do meu condomínio. E de repente eu escutava: "Ô, Lucas!" Minha mãe abriu o bocão e de onde quer que eu tivesse, eu escutava aquele grito. Tem um filho chamado Lucas. Olha só. Eu entendo muito bem. Mas eu acho, nessa época que a gente vive hoje, eu vejo poucas crianças brincando na rua, eu não consigo escutar nenhuma mãe mais gritando filho desse jeito. Mas minha mãe e minha irmã também me gritavam assim. Abriu o bocão. Lucas e Pedro! Exato. Então, de onde eu estivesse, eu escutava. Bom, é sonoro gritar, Lucas. Exato. Acho que quando você escolhe um filho, você tem que gritar o nome dele pra ver se vai, né? Sim. Francisco, quando é muito grande, o menino já foi embora, o menino já correu. Assim, Lucas! Pronto, o menino já vem. Assertivo aparece. Né? Falou, chamou, apareceu. Lucas queria fazer quando crescesse. Eu gostava muito de animais, então eu achava que eu ia enveredar pela área ou de medicina veterinária, né, zootecnia, mas não foi nada disso. No fundo, eu sempre gostei mesmo de me comunicar, e a comunicação foi essa frente que eu achei, me formei em comunicação com relações públicas pela Universidade do Estado da Bahia. E paralelamente, ali naquele movimento da universidade, também acontecia o Sarau Arte Livre, onde aflorei a minha vertente poética. Então eu saí com essas duas formações. Pronto, agora Lucas no ensino médio, então, decidiu que ia fazer relações públicas. Quais eram as opções, assim? Que às vezes a gente fica na dúvida, né? Eu tava ali mais meu Deus, vou fazer engenharia ou publicidade? Sim, eu tava mais pra publicidade, só que eu queria muito fazer uma universidade pública. E aí vi que na UNEB tinha esse curso de relações públicas, eu ainda não entendia muito bem o que era, mas tinha comunicação na frente, que era o carro-chefe. Então eu me decidi por essa opção. E na verdade eu achei que eu não fosse passar, porque eu confesso que o meu terceiro ano do ensino médio foi muito dificultoso. Era aula pela manhã, pela tarde, e aquilo me deu uma estafa mental. Eu tava num modo assim, estudando por compulsão, entendeu? Eu não tava me atendo àqueles conteúdos. Então eu fui fazer o vestibular, obviamente, mas crente que eu ia ter que fazer um cursinho e depois voltar a tentar o vestibular. Quantos anos, Lucas? Eu tinha 17 anos. É novinho, né? Exato. E aí eu me lembro como se fosse hoje, porque pra mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu acordei e de repente meu pai no telefone falou: "Ué, seu nome tá aqui, Relações Públicas no jornal." Eu, o quê? Comecei a chorar porque de fato eu não pensava que ia passar, né? No jornal, Lucas? No jornal. Você é dessa época? Sou dessa época. Saiu em 2013, era Natal de 2013, e saiu a lista dos aprovados da UNEB no jornal. Eu tenho esse jornal até hoje na minha casa. E aí, fez um churrasco, o pai ficou feliz da vida. A mãe contou pra todo mundo na igreja. Era Natal, minha mãe tava no salão, voltou correndo, louca, pra comemorar. E pra mim foi uma vitória muito grande isso. Não apenas minha, mas deles também, né? Porque afinal de contas, se a gente tem esteio pra chegar em qualquer lugar que a gente chegue,
nós temos a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros, quem está ali, né, nos dando esse background e essa força para que a gente consiga alcançar certos patamares. E na universidade foi assim, né? Quantas coisas a minha mãe abdicou na vida dela para que eu pudesse me formar. O meu pai, a minha irmã que me ensinou a ler. Então essas pessoas todas têm as digitais delas na nossa caminhada. Então quando isso aconteceu, para mim foi esse festejar coletivo, né? Não apenas eu que consegui ser vitorioso, mas todos eles que me ajudaram. Então eu sempre lembro desse dia com muita felicidade e digo que tive uma sorte de ser naquele ano, naquela turma, porque a minha turma são de profissionais excelentes que estão se destacando no mercado de trabalho. E na universidade também eu pude descortinar o mundo. Foi a primeira vez que eu viajei para outro estado, quando eu estava na universidade, e fiz várias conexões. E foi essa época de descobertas, inclusive da minha descoberta enquanto cidadão, né? Eu acredito que, para além de uma formação técnica, a universidade te dá também essa noção existencial. Porque, afinal de contas, se você tá ali, é para fazer uma devolutiva à sociedade do que você aprende. De nada adianta você ter o conhecimento que for e ficar se vangloriando, né? Na vaidade, no beletrismo, naquela viagem, sem dar nenhum retorno para a sociedade. Então, para mim, uma educação pautada nisso não interessa. E na universidade pública isso é muito evidente. Por isso que, inclusive, eu acho que a gente tem que lutar pela valorização do ensino público nesse país, né? Não pode ficar sucateado, porque é muito importante. E vem cá, Lucas, quando você entrou na faculdade, expectativa versus realidade. Nossa Era o que Senhora. você achava? Foi melhor, foi pior? Me conte aí. Foi Olha, uma balbúrdia. também, né? Porque, afinal de contas, celebrar parte é importante, também, né? Mas pra mim, e eu falo assim de um lugar de privilégio, entre aspas, porque eu moro perto da universidade, né? Eu moro no bairro Cabula. Beirut, Tancredo Neves. Então, por exemplo, quando tinha festa, eu podia ficar até tarde e desfrutar. E fora que, por exemplo, eu não tinha a mesma condição dos alunos do interior, que necessitavam de residência e tinha suas especificidades. Então eu não estava ali naquele contexto. Então para mim eu pude realmente aproveitar tudo que a universidade me propôs, né? A única coisa que eu não fiz foi iniciação científica, mas de resto eu fiz tudo, aproveitei bastante, cursos de extensão, viagens, aprofundei meu conhecimento, fiz trabalhos muito importantes. Então para mim superou muito as minhas expectativas e é uma felicidade poder falar disso, né? Porque para muitas pessoas também é dificultoso você se manter naquele espaço, né? E eu, por exemplo, eu estagiei, o que me deu mais condições ainda de estar na faculdade. Tinha também o apoio dos meus pais, tinha apoio da minha família. Então essa é uma condição diferente para se estar. Quando você não tem isso, você tem que ter um trabalho dobrado para correr atrás. E como é que você consegue estudar com a mente estafada, né? Porque o principal objetivo é que você estude. Se você tem que labutar em um trabalho que muitas vezes não condiz com o que você está fazendo, isso vai te dar um cansaço que não vai lhe render uma produtividade, vai lhe render um estresse e a sua experiência na universidade vai ser malfadada, o que não foi o meu caso. Então, para mim, superou as minhas expectativas. Vivi bastante. Foi um período intenso, bonito e muito proveitoso. Quantos anos? Foram 4 anos e meio porque teve uma greve. Que tem esses dissabores também, faz né? parte também. Exatamente. Uma coisa muito importante é que a UNEB agora, o Campus 1, tem RU. Na minha época não tinha RU, então preciso voltar lá só pra comer no RU, Mas porque tinha acho... a cantina da minha tia, Com que até hoje tá certeza. lá, o senhorzinho, esqueci o nome dele. Lá agora. no DCH era No Seu DCH, João. Seu João, e Pois com o bem, Danilo, né? Você faz o Pix pro nome de exato. Danilo. Eu falei, Seu João, que absurdo, porque eu sou Seu professora João, lá inclusive, também. foi o profissional homenageado da nossa Foi, turma. Seu João quebrava um galho, Total, gente, que era total. aqueles PF, eu dividia com a amiga minha, ele sempre botava um Sim. pouquinho a mais, né? Sim, Fiz o generosidade, Neb né? também, fiz química lá. Ah, que bacana. Então Sou da somos filhos da casa. mesma casa, né? Estamos Ele irmanados morava aí. no Cabula também, então eu Olha que entendo coisa tudo boa. completamente. Aham. Que massa, mas aí terminou a graduação, como eu. Meu Deus do céu, Sim. o que eu vou fazer agora da vida? E aí? Sim, eu já tava bem encaminhado A família vai achar que você vai ficar rico, né? Mas pode ser também, né? Acho que, É, quem sabe? não é o Estou aberto comum. para que o universo traga isso. Não é o comum, você terminar a graduação com o Não, diploma na mão. Não, de fato não é o comum. Mas eu É, já mas tava, eu já tava- tava assim, tava inserido no onde? mercado de trabalho, porque eu já tinha passado por muitas experiências, né? Ah, Eu me estagiei conte tudo, ó, em como eu me agência tornei. de marketing digital. Uma das primeiras mesmo? clientes que, inclusive, eu fiz as redes sociais foi Margareth Menezes. Que
que chique! Exato. E como eu sempre fui inquieto e gostava de ver todas as possibilidades que a profissão poderia me dar, aí eu saí dessa área de social media e fui fazer assessoria de imprensa. Então também trabalhei na antiga diretoria de museus, que funcionava ali no Palácio da Aclamação, que agora vai ser um centro cultural do Banco do Brasil. E depois disso, eu tive também uma experiência na área política. Fui estagiário de uma assessora, estagiário de uma vereadora de Salvador, e depois voltei como assessor de comunicação do mandato dela, logo depois que eu estava formado. E antes de terminar esse estágio, eu também tive uma outra experiência Peraí, como é que consegue esses estágios todos? Porque os meninos hoje dizem que não conseguem estágio nenhum. Gente, Qual é olha, o segredo o aí? campo de estágio, eu acho que o mercado talvez não esteja tão diferente assim nesses anos. Porque eu me formei em 2018, né? A gente tá em 2025. Eu acho que sempre tem, né? Além do que indica, de fato, você tem que fazer o seu networking. É uma coisa extremamente necessária. Isso para todas as profissões, né? Não que a gente vá tratar as pessoas de uma forma instrumental. Por exemplo, vou conhecer fulano de tal porque ele vai me dar uma oportunidade. Pelo amor de Deus, a gente não vai apenas partir desse princípio, senão a gente perde a ética, perde inclusive o encantamento em conhecer uma pessoa, né? Porque uma pessoa pode ensinar muito, ela pode talvez não te conectar com ninguém, mas ela te dê um conselho que sirva para sua vida como um todo. Porém, de fato, é necessário que a gente tenha o nosso mailing, a nossa lista de contatos atualizada, a gente faça networking, visite espaços, troque colaborações com pessoas, né? Siga pessoas no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais. Esse contato, de fato, é muito importante e para mim foi muito útil, né? Quanto mais você consegue estabelecer uma rede de contato sólida e quando você desempenha um bom trabalho, você vai sendo reconhecido cada vez mais. Então foi dessa maneira que eu fui conseguindo migrar para diversas áreas dentro da minha profissão, porque eu também queria descortinar tudo o que eu poderia fazer. E chegou um determinado momento que eu também comecei a não querer fazer algumas coisas. Por exemplo, a área político-partidária é uma área que eu já não gostaria mais de trabalhar. Aprendi bastante, foi uma experiência inusitada, eu não pensei que fosse migrar para essa área, mas aprendi, colaborei, foi muito bom, mas hoje em dia é algo que eu já não quero mais fazer. Então eu estou mais focado na área de assessoria de imprensa e também na área do entretenimento, né? Vídeo meu Instagram, eu sempre coloco lá dicas culturais, faço cobertura de eventos. Em 2023 fiz a cobertura de um grande evento que foi o Mercado das Indústrias Criativas em Belém do Pará. Evento, inclusive, que eu entrevistei a Fafá de Belém. Surgiu um viral com essa entrevista, porque ali na entrevista eu perguntei a ela sobre as questões das raízes indígenas, inclusive sobre o consumo do açaí. E aí a Fafá teve uma fala polêmica, né? Esse açaí que vendem aí é um açaí coado na meia velha, com leite condensado, é uma coisa que não presta. Essa fala gerou no programa Encontro uma pauta ao vivo de consumo de açaí em 3 lugares diferentes do Brasil. E muita gente não sabe, mas em Belém do Pará, por exemplo, se consome açaí com peixe frito e farofa. Então foi muito legal fazer isso porque é aquela máxima, né? O Brasil não conhece o Brasil. Muitas vezes a gente se encanta. Outro dia eu tava me pegando pensando nisso. De onde veio o sonho de conhecer a Disney, né? Quanto que surgiu isso na minha mente, né? Surgiu de ver na TV várias pessoas indo e de ver amigos também indo ou querendo isso surgiu também, mas nunca foi algo genuíno, né? Quando essa ficha caiu, eu realmente percebi que muitas vezes a gente valoriza o que é de fora e não conhece nem nossa cidade direito, né? Salvador tem um parque florestal que tem cachoeira e a gente pode tomar banho, que é o Parque de Pirajá. Muita gente não conhece esse parque, né? E até colocam numa posição ali de lugar perigoso e tudo mais. E não é isso. Existem existem trilhas que são guiadas, altamente seguras. Eu já fiz mais de uma vez. Inclusive tem rapel no final dessas trilhas. Então surge dessa percepção também de mostrar pra gente aquilo que é nosso, o que a gente não conhece, porque muitas vezes valoriza o que é de fora. E aí eu fiz todo esse caminho pra falar isso, porque é uma das pautas do meu trabalho, fazer com que a gente se conheça. E também, sendo artista, acredito que muitas vezes a gente não valoriza os artistas da terra. Então eu quero, com esse público que eu tenho, né, sempre indicar pessoas, mostrar talentos, porque dessa forma a gente se enriquece. Maravilha. Agora vamos voltar lá. Sim. O curso de Relações Públicas te preparou para ser social media ou você estudou por fora?
Fiz cursos por fora, sim. Inclusive, eu voltei Quero à que você fale universidade. todos. Eu voltei à universidade recentemente, no ano passado, para fazer uma palestra também, um Ah, bate-papo foi, que sobre massa. o campo profissional. E uma das coisas que eu pontuei é que na minha época a gente tinha um déficit em relação aos Sim. softwares de edição. Então eu lembro que a gente tinha computadores, tinha sala de informática, mas os programas que tinham disponíveis não eram atualizados. Então a gente vem para o mercado de trabalho e erroneamente exige que a gente tenha múltiplas funções. Por exemplo, na minha época, eu me lembro que os estágios, além de cobrarem que nós fôssemos social media, fôssemos também designers. Isso é acúmulo de função, né? A gente pode ter ali uma noção de software de edição, claro, até para fazer um briefing para você listar o que é que vai ter naquela arte, o que é que vai ter naquela pauta, mas a gente não necessariamente precisa ser quem vai fazer a coisa. E na época, a universidade tinha um pouco desse déficit. Então eu senti isso, né? E também outros cursos eu fui fazendo, né? Até mesmo cursos de planejamento, né? Eu lembro que eu fiz curso de planejamento com a Escola Cafeína. Fiz também cursos direcionados para algumas redes sociais, fiz curso de Instagram, fiz curso também de fotografia, porque apesar de ter aulas de fotografia, ainda era uma coisa que ficava muito no conceito, né? E é necessário que a gente vá para a prática, porque o mundo do trabalho nos exige a prática. Não que o conceito não seja fundamental. Acho que, inclusive, é algo que abrilhanta, né? Quando você sabe conceito e prática, a coisa fica muito mais interessante. Mas a prática é necessária e aí tinha esse déficit. Mas no campo conceitual teórico, para mim foi fundamental, né? Inclusive para nos diferenciar no mercado de trabalho, eu sempre trago o conceito do pensamento complexo de Edgar Morin, né? Por exemplo, você é uma química, Que chique isso aí. mas de repente você é uma química que se interessa por poesia e na sua aula você vai levar uma poesia que de repente vai falar sobre elemento químico. Nenhum professor vai fazer isso, porque nenhum professor tem interesse por poesia, mas você tem. Então, quando a Eu gente tem levei o hoje, é de pensamento. Augusto dos Anjos. Olha só, tá vendo aí? Dei um exemplo que de fato te corresponde. Mesmo. Então, pense que quando a gente tem esse pensamento complexo, a gente se diferencia, né? Existem muitos comunicadores por aí, mas nem todos os comunicadores são escritores como eu. Então, isso me diferencia o meu olhar quando eu vou ver uma pauta, diferencia aquilo que eu vou escolher. Eu me lembro que ano passado, inclusive, eu tava tentando, continuo tentando até hoje, fazer a cobertura do carnaval por alguma emissora. É um sonho que eu tenho, porque carnaval é minha festa predileta. E ano passado eu fiquei muito nesse foco. Vou conseguir e terminei não conseguindo. Mas aí o que é que eu fiz, né? Muito ali com o meu aparelho, só eu mesmo. Eu fui pra rua e eu fiz uma cobertura sobre pessoas que têm um trabalho invisibilizado no Carnaval de Salvador. E porventura os trabalhos delas são os mais importantes. Então eu fui lidar com catadores de resíduos sólidos e com ambulantes, né? Eu fiz um recorte de mulheres, ambulantes que estavam ali trabalhando no Carnaval. E tirei esses 2 dias de Carnaval pra fazer essas matérias. E foi uma vivência que pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Foi bom não ter tido essa cobertura do Carnaval enquanto festa. Ainda quero fazer, claro. Mas isso me possibilitou ter um outro olhar, que talvez uma outra pessoa não Não é tivesse. tão comercial, digamos. Exatamente. E aí eu pude me aprofundar na vivência daquelas pessoas e até mudar o meu olhar em relação pra elas. Porque antigamente, quando eu tava ali no furdunço, passa um catador de resíduo sólido com seu saco, mela sua perna, você fica extremamente chateado. Você não imagina o que aquela pessoa passa. A disputa, a guerra que é pra... Algela. Exatamente, é uma verdadeira guerra pra você catar lata. Se você tá com seu saco de lata e de repente você olha pro lado, pode ser que roubem o seu saco. Ou pode ser que peguem uma lata e te agridam. Então são relatos desse tipo que eu escutei e compartilhei nas redes sociais. E os posts foram extremamente bem sucedidos. Muitas pessoas compartilharam porque elas estavam ali curtindo aquela festa, mas elas não tinham olhar pra essas pessoas, né? O Baiana System canta: você já passou por mim e não olhou pra mim. Então, quantas vezes a gente não tem esse olhar pro outro, né? Então, Carnaval foi aquela oportunidade de fazer esse tipo de conteúdo. E foi muito engraçado, porque em um dia eu fiz uma ação com uma marca publicitária, então em um dia eu fui pra um camarote, tava com minha mãe, a gente foi com segurança e tudo mais. E no outro dia eu tava sentado no chão da Carlos Gomes, conversando com uma pessoa que catava latinhas. Inclusive, ele ali me protegendo, porque ele não olha o seu celular, a gente tá aqui e tudo mais, mas eu te protejo. Então são essas, né? São essas duas vertentes, mas que a gente sempre tem que ter esse olhar sensível pro mundo. E é dessa forma que o meu pensamento complexo se tece. Maravilha. E vem cá, então você já trabalhava com Instagram. Como é que começou isso?
Você já era da Facebook já? Ou já Não, começou no não. Eu, Instagram? inclusive, no Facebook tinha uma página chamada Ah, é? Mil Poesias. Eita, E era uma página que eu sempre tá se compartilhava. entregando, tá se Eu entregando. compartilhava poesias dos outros, era um sucesso a página também. E aí, o Face meio que caiu em desuso. Eu nem lembro assim no meu Facebook, pra falar a verdade. Faz tempo que eu não acesso. É o digital. Pois é. E aí eu migrei pro Instagram. Primeiro eu usava ali como uma coisa pessoal. Depois eu comecei a usar para divulgar poesias. Fiz um projeto chamado Quartas Poéticas, onde eu colocava poemas, performances, pílula de 1 minuto e legendados. Então com isso eu consegui ter uma visibilidade pro meu trabalho poético, porque em paralelo eu produzia sarau na UNEB, o Sarau Arte Livre, de onde eu sou cria. E o meu trabalho começou a ganhar um corpo. E além da poesia, eu passei também a colocar a comunicação, a cultura, a programação cultural, a difusão cultural, os lugares que eu viajo, essas dicas de viagens. Então aquilo se tornou uma amálgama, né? Pra tanto falar de arte, quanto também para falar de cultura e comunicação. Que massa. E aí, bombou. A gente tem as dificuldades de todo criador, né? O Instagram tem lá suas métricas que muitas vezes a gente não entende, que não entrega, e fica aquela coisa. Mas enfim, quando você tem um compromisso, quando você faz o que você gosta, né? Quando o seu conteúdo tem um propósito, que é o meu caso, eu acredito que o trabalho vale a pena. Agora vamos entrar na parte escritor. Vamos. Como é que começou isso? Me conte tudo, desde o início. Tô dormindo, vou escrever um livro. A escrita, ela vem pra minha vida na escola, né? No ambiente escolar. Tinha uma professora chamada Sandra Regina, que passava trabalhos de escrita pra gente, escrita criativa. E eu começo a escrever nesse período, né? As minhas primeiras poesias. E o tempo passa e eu fiquei com algo que ela me disse que foi muito bonito, né? Que ela falou, você é o meu escritor predileto. Então pra uma criança escutar isso é muito significativo. Mas aí o tempo passou e na universidade essa veia poética voltou com tudo, né? Tinha o Sarau Arte Livre, que eu ia primeiro pra apreciar, pra bater palmas pros meus colegas. E ali eu já escrevia. E eles começaram a me incentivar também a recitar. E uma coisa é você escrever, e outra coisa é você recitar, né? Porque antes eu tinha essa ideia de que recitar, as pessoas vão me ver o meu lado mais íntimo, vão me desnudar, talvez não fale direito, talvez... Enfim, não pode ser isso também, porque muitas vezes você desnuda o seu sentimento, mas aquele sentimento que foi escarafunchado ali pode fazer também sentido pra outra pessoa. Onde é que vocês fazem esse sarau? Esse sarau acontecia no Bolo de Noiva, na UNEB. Você lembra Ali do Bolo embaixo. de Noiva, perto do prédio da pós-graduação? O Bolo de Noiva ainda tá lá. Agora o sarau a gente não faz mais. Mas fizemos muitas edições exitosas. De noite ali tá barril, viu, amigo? É? Infelizmente, né? 5 horas já foi, já deu. Que pena, isso é uma lástima escutar isso. Mas fizemos durante 4 anos na Universidade de Sarau, que eram momentos delicados de amizade, de romance, de beleza, de transcender um pouco, né, muitas vezes, o cotidiano pesado, de dificuldades. Não que ali a gente não falasse sobre isso, também tinha espaço para isso. Mas também tinha espaço pro relaxo, né? Pra contemplação, pra entrega, pra partilha. Então era muito bacana. Era semanal? Era mensal. E a gente fazia com temas, né? A gente teve temas de homenagear a mulher, o Dia da Consciência Negra, também temas que homenageavam a democracia na época do golpe. Então a gente sempre trazia um eixo temático e não necessariamente não necessariamente precisava você recitar sobre aquilo ali, mas só de participar, de compartilhar a sua arte, a dança, a música. E foi uma escola pra mim, porque até hoje, quando eu faço performance, eu faço com base nisso que eu aprendi. No modo como aquelas pessoas recitavam, no modo como elas integravam música, dança, poesia. Então tudo pode, a arte ela pode dialogar com tudo, né? No sarau sempre a poesia vai ser a rainha da casa, mas as outras artes também podem dialogar e eu gosto de fazer essa percepção da palavra em outros movimentos, né? Na música, na dança, então sempre procuro trazer isso nos meus espetáculos. E aí, voltando a essa questão da escrita, com esse movimento do Sarau Arte Livre, e nessa época eu também descubro uma poeta chamada Hilda Ilst, eu me pergunto, é capaz de alguém escrever com tamanha profundidade? Eu quero aprender a fazer isso. Então eu começo a ter a escrita como um labor, e nesse trabalho de colocar nas redes sociais,
ganhou essa visibilidade e a editora Ciranda Cultural, por meio do selo Príncipes, me convida para lançar o livro. Beleza, E aí que surge Preto massa. Ousado, que é o meu primeiro filho. Lancei na Bienal do Livro da Bahia em 2022. E no ano passado, o mais recente, Antes que o Mar Silencie, lançaram na Bienal do Livro de São Paulo, o quinto mais vendido do stand. E ele continua aí com essas águas chegando em novas praias. O primeiro fala sobre o quê? O primeiro vem dessa expressão que muita gente fala na Bahia, né? Falando é um preto ousado. Quem nunca escutou ou disse isso, né? E geralmente falam isso para pessoas negras em posição de destaque na sociedade, de ascensão. Como se a gente não pudesse ocupar certos lugares. Então eu modifico essa ideia e sou tão ousado que coloco com Z. O ousado no livro é com baiano, Z, porque é o modo como a gente fala aqui. Ninguém fala ousado. Né? E para fazer também alusão ao conceito português dado por Lélia Gonzalez, que é isso, falar brasileiro africanizado. Então o Preto Ousado traz isso na capa. Eu venho ressignificando o homem vitruviano, que é esse homem de Da Vinci, de proporções perfeitas, mas é um ideal branco da perfeição. E me colocar na frente dele não é querer esse lugar da perfeição, porque eu acho que ninguém é perfeito. Mas para tensionar o campo do simbólico, porque a gente aprende muito no campo do simbólico. Se eu perguntar, por exemplo, para quem tá nos assistindo agora, para criar no campo mental a imagem de uma princesa. Como é que vocês criam essa princesa? Qual a cor do cabelo dela? Qual tipo de cabelo ela tem? Será que é um tipo 3A, 4C? Qual a cor da pele dela? Que roupa ela veste? Então muita gente pode criar essa princesa a partir de padrões, porque a gente é ensinado através dos padrões. Por quantos anos na televisão brasileira a pessoa negra não foi caracterizada como subalternizada, né? Ali nas prisões, enlouquecida, uma pessoa que age com má fé. Então quando você se vê representado dessa forma, você não pensa uma outra maneira de se representar. Você acha que aquele é o seu destino, aquela forma como a sociedade lhe vê. Então quando eu ressignifico isso com o vitruviano é para mostrar esse outro lado, né? Essa outra oportunidade. Então é reconstruindo esse simbólico que eu venho também fazendo na poesia. E o Antes que o Mar Silencie é essa grande metáfora. Como um bom baiano, sempre que eu chego perto do mar e escuto o som das ondas, é como escutar a canção da vida. Mas um dia não estarei aqui para escutar essa canção, e nem você, e nem quem nos assiste. É a parte triste, mas que nos leva a pensar, antes que o mar silencie, porque ele vai silenciar para todos nós, como transformar essa vida numa aventura mais bonita, com mais propósito, com mais beleza, e como não silenciar o mar agredindo o oceano. Infelizmente, depois da festa de Iemanjá, a gente viu muitas imagens de lixo na areia, de garrafas na areia. Então vocês que vão pra festa de Iemanjá celebrar essa orixá, que é a dona dos mares e dos oceanos, vocês acham que esse é um presente bonito de se deixar? Né? A sua sujeira ela lá. devolveu. Eu fui na praia esse dia, tinha pente, tinha um monte de coisa. Devolveu tudo, vai lá buscar. Pois é, a gente deixa a nossa pegada ecocida, né? Essa nossa digital extremamente poluente. Então só joga no mar o que o peixe vai comer, né? Aquilo que o peixe não come, a gente não pode jogar no mar. Ambiental é esse livro? Tem também, tem ambiental e também na perspectiva de autoconhecimento. Porque eu acho que tá tudo intrincado, né? Nós somos o microcosmo desse macrocosmo que é a natureza. Se ela tá doente, a gente também adoece. Estamos agora vivendo ondas intensas de calor. Você acha que isso não vai refletir na gente? Claro que vai, né? A gente pode contrair mais viroses, as pessoas podem infartar com mais facilidade porque tá muito calor e nem todo mundo tem dinheiro para ter ar-condicionado em casa, né? Então pensar tudo isso. Uma ação, ela não é individual, ela é coletiva, ela tem impacto global e a gente precisa se atentar a isso o quanto antes, mas parece que tá todo mundo alienado e vivendo a vida de uma perspectiva extremamente consumista, achando que tem que ser assim agora, sem pensar no amanhã, né? Achando que a geração que vem que tem que resolver o problema, mas se a gente não resolver agora, nem haverá a geração seguinte. Se depender dessa geração Z, companheiro. Pois é, a gente não pode deixar essa responsabilidade para os outros, né? Essa responsabilidade está nas nossas mãos, né? Dessas atividades todas, Lucas, o que é que você mais gosta? O que é que o olho mais brilha? Eu gosto de tudo. Tudo que eu faço com amor, com propósito. Aquilo que eu vejo que eu não consigo mais contribuir, como, por exemplo, foi a área político-partidária, eu saio porque é um gasto de energia, não apenas para mim, mas para todo mundo, né? Se você não tem mais o que contribuir, vamos dar oportunidade para as outras pessoas que tenham mais ânsia, que tenham mais sangue no olho para fazer aquilo. E tanto na frente de comunicação quanto na frente da escrita, são áreas que eu amo, porque eu consigo dialogar com diferentes pessoas nessas duas vertentes. Na escrita, sobretudo, eu vou para muitas escolas. Muita gente pensa que eu sou professor, mas pela poesia eu termino ensinando também um pouco, né? Faço oficinas de escrita criativa. Mesmo? Que massa. Exatamente.
E aprendo muito, né? Com os jovens a gente aprende a beça. A gente, de certa forma, fala, nossa, adolescente ninguém merece. Só de falar isso já é algo que eu acho que estereotipa, né? Como bem você vai isso. ficar feliz se alguém fala de você dessa forma? Que ninguém te merece? Por que isso? Você é uma pessoa que tá, talvez, num momento de muitas descobertas, muitas aflições, e isso te deixa com um comportamento que muitas vezes é um comportamento instável. Então é necessário que a gente tenha uma atenção também, né? Um olhar diferenciado para essas pessoas, porque, assim como nós, elas estão se descobrindo a cada dia. Tem um poema no meu livro chamado Eterna Transição, que é bem curtinho. Eu falo, na minha praia predileta, um caso curioso se deu. Cada vez que eu mergulhava, o mar era outro, bem como eu. Então cada mergulho que a gente dá, a gente já não é o mesmo, né? A água nunca é a mesma, nunca tá parada. Então a gente vai nesses movimentos. Tem dia que a água é mais mansa, tem dia que é mais revolta, mas sempre se movimenta. O mundo detona a inércia, então a gente tem que seguir. Como é o trabalho que você faz nas escolas? São variados. Na semana passada mesmo fui fazer uma jornada pedagógica, fui fazer uma palestra com base no livro para professores do ensino estadual. Foi muito bacana, muito positivo. E no ano passado também eu participei de um projeto chamado Sesc Arte da Palavra, no Circuito Oralidades, onde eu fiz essa mesma palestra com base no livro, que se chama Na Ponta da Língua, Diálogos sobre a Palavra, onde eu trago exemplos, né, de como a gente usa as palavras no cotidiano, à luz dos poemas de Preto Osado e agora também de Antes que o Mar Silencie. Então eu fui para os estados de Minas, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco e Goiás, e foi muito bacana porque eu lidei com públicos desde crianças até o público do EJA, né, idosos, e cada público tem uma percepção diferente. Então essa palestra, ela termina sendo única em cada lugar que você vai, porque você tem que ter um jeito para falar com aquele público, a maneira para que eles prestem atenção no que você tá falando. Eu recebi feedbacks muito bonitos. E para mim o mais importante de todos eles foi de alunos que me citaram na redação do Enem de 2024, cujo tema foi valorização da herança africana no Brasil. Então isso para mim é esse feedback de que o trabalho está sendo feito de forma... Exatamente, tem que ser. Que lindo. Vem cá, Lucas, me conte histórias engraçadas aí. Eita, deixa eu ver histórias engraçadas. Esse percurso todo. Pode ser também emocionantes? Sim, eu gosto também das emocionantes, né? certeza. Não, Antes que o Mar Silencie, eu acho que teve muito isso. Eu fui para lançar na Bienal do Livro de São Paulo. E quando eu contava do conceito, muitas pessoas começavam a chorar na hora que eu falava do conceito. Porque parecia que a ficha pra ela tava caindo pra elas de que o tempo vai acabar, o que é que eu tô fazendo? E muitas delas falavam, nossa, você falou isso, eu lembrei da tia fulana de tal. E teve um cara que eu passei por ele, eu falei, nem vou falar, porque geralmente, pela pesquisa que eu faço, são mulheres que são mais consumidoras de livros, né? E como eu tava ali na Bienal do Livro de São Paulo, eu fazia os leitores na hora, porque as pessoas não me conheciam. Então elas tinham que me conhecer e eu vendendo meu peixe. Então eu passei por ele e falei, não vou falar não, que esse cara não vai comprar. E ele ficou ali parado. Aí eu voltei e falei, olha, eu sou o Lucas de Matos, estou aqui com o meu livro, se você tiver interesse, vem ver. Ele veio e eu falei do conceito do livro pra ele. E aí ele falou, ok, eu vou ali e volto. Quando voltou, ele voltou super emocionado, me pediu pra abraçar e disse que se lembrou do pai, que era o amigo dele que o acompanhava pras praias. Então esse livro trouxe essa memória afetiva, né? Tem até uma foto da gente se abraçando no Instagram. Então acho que essa é uma das histórias assim mais emocionantes, mais bonitas desse livro, porque fala desse lugar da arte, tocar na nossa memória é muito particular. Uma coisa sou eu escrever aquilo ali motivado por uma inspiração, por uma pesquisa, e outra coisa é o significado dessa poesia para quem vai ler. Vai ser único, não vai ser o significado que eu coloquei, vai ser o significado que tem a ver com a vida dela. Então isso é muito rico, eu acho essa grande mágica da arte. Eu sempre lembro de um colega que falou que na escola ele deu aquele exemplo da poesia da pedra do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra e tal. E aí uma criança começou a chorar. E ele fez, por que você tá chorando com esse poema da pedra? Aí a criança falou, porque o meu irmão era viciado em crack. Então, olha, ele nunca escreveu esse poema da pedra pensando nisso. Mas o significado daquela criança foi esse. Então, pra cada um, a poesia tem o seu significado, né? A arte tem o seu significado. Mas engraçadas, sempre que eu vou, por exemplo, pras escolas, pra falar com as crianças, Preto Osado não é um livro infantil, mas as crianças terminam se apoderando dele. E as professoras amam que eu recite esse poema. Então eu termino recitando, né? E aí no final do poema, eu digo a frase: toma aí meu RG, Preto Osado, diga meu nome e sobrenome e mesmo que doa, diga alto.
E ao invés das crianças falarem Lucas de Matos, elas gritam Preto Rosado! Então a Massa. gente perde o nome, né? O nome do livro fica o nosso nome. Hum. Então eu acho isso também bem interessante. E muitas histórias. Esse livro tem tanta história, o primeiro, que tem um documentário sobre ele no YouTube. Chama-se Preto Rosado, o filme. Estará disponível, 30 minutinhos. Assistam lá e deixem os seus comentários. Massa, que massa. Agora, desafios aí que você enfrentou. Momentos mais, assim, desafiadores, Lucas, nessa jornada toda. São muitos, né? O próprio fato de se colocar no mercado editorial quando você não é ainda um best-seller, você tem que procurar o seu público, né? E você tem que ir atrás. Tem escritores que não gostam de ir atrás, eu até entendo, né? Talvez acredita que isso mesmo é a função dos agentes literários, talvez seja. Mas pra mim, eu não sou o tipo de escritor que escrevi pra deixar Fica livro na lá estante. parado, esperando acontecer, né? Exatamente. Eu tenho avidez pra saber o que os meus leitores acham. E não necessariamente se aquilo tá bom, pode até tá ruim, mas me diga, porque pra mim o feedback é importante, né? Eu acho que a crítica, ela é válida em todos os sentidos. O importante é que a obra seja lida, seja compreendida ou sentida, então eu vou atrás dos meus leitores. E isso é desafiador. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu fui pra Belo Horizonte pra lançar o meu livro na Universidade Federal de Minas Gerais, eu levei 60 livros, né? E aí eu fiz também um lançamento em Serra do Cipó, que é um município de Minas Gerais. Fiz o lançamento lá, vendi acho que uns 20 ou 30. E na Universidade Federal eu vendi uns 10. Então sobrou 20 livros, né? Então eu falei, ó, eu não quero voltar pro Salvador com excesso de bagagem. Tenho que vender isso aqui. Então eu tava ali passeando por Belo Horizonte, maravilhosa cidade, e passava nas praças com o livro na mão e oferecia às pessoas, entendeu? Então essa é uma forma também de chegar nos seus leitores. Não é uma forma fácil, porque afinal de contas é como você fazer um trabalho de ambulante. Você tá com o seu livro levando ele pra todo lugar. Mas é uma forma que é muito útil para fazer com que a literatura chegue às pessoas. E se pra mim o que mais importa é ser lido, inclusive por pessoas que acham que a literatura não pertence a elas, mas pertence sim, e tenho que chegar a elas para mostrar o meu livro. Fora outras questões também de muitas vezes a gente querer estar em certos lugares. Teve uma festa literária muito grande aqui no ano passado que eu queria muito ter participado, porque o tema era histórias que a Bahia conta. E o meu livro já tinha assim 1 ano de lançado e era uma história que é uma história que a Bahia conta. Quando você abre o meu livro, a primeira imagem que aparece é do Cruzeiro de São Francisco e o Elevador Lacerda. Então a Bahia já tá estampada na primeira página. E aí, eu crente abafando que ia ser chamado pra essa festa, não fui, né? E aquilo me frustrou. E aí eu falei, cara, como assim? Não que eu me ache melhor do que qualquer outro escritor, mas acho que aquele lugar era de merecimento meu, porque o meu livro é uma história que a Bahia contava. E eu gostaria de ter estado. E aí, o que é que eu fiz, né? Com essa energia de frustração. Eu não fui pra internet pra me revoltar, pra comentar nada. Eu coloquei as minhas energias todas pra criar um novo livro. E aí, terminei o livro ali em maio, um pouco depois desse evento. E no último dia de maio, recebi a confirmação de que seria lançado e lancei na Bienal de São Paulo e foi o quinto mais vendido do stand. Então acho que muitas vezes essas energias de tristeza que a gente pode também usá-las para criatividade. E muitas vezes rola, né, de alguns eventos serem apenas para nomes que já sejam muito consagrados e deem mais privilégios para esses nomes. Mas eu acho que a gente pode abrir o nosso olhar porque, afinal de contas, existe uma vastidão de escritores, né? E todos querendo também o seu lugar ao só e de merecimento, né? Acho que as pessoas precisam ter os seus trabalhos valorizados, não apenas quem está no auge do sucesso. E não que isso não seja um lugar de merecimento, pelo contrário, acho que a gente deve celebrar sim quem é best-seller, quem tá ganhando prêmio, isso é importantíssimo, principalmente quando vem da Bahia. Mas não apenas olhar pra eles como se fossem os únicos. Eu me lembro muito de uma festa literária que eu fui, que a curadora... Eu fiz a minha mesa, aí a curadora fez, e aí, como é que foi sua mesa? Eu fiz, foi bem legal, por que você não foi? Ela, você sabe, né? Fulano de tal tava aqui. E esse fulano de tal é um escritor muito celebrado, né? Não vou falar que vai ficar muito de mau tom. Mas eu fiquei, cara, como isso é tão... É escancarado, né? A gente sabe dos privilégios que existem e acontece mesmo isso. Então acho que as pessoas precisam desse olhar mais democrático de convidar outras pessoas, outros escritores e procurar também, né? A gente não pode ficar só naquilo que a gente já conhece, mas também procurar outros. E tem bastante, tem em todo lugar, tem nas periferias, tem no centro.
tem tudo quanto é lugar, e a internet hoje é a grande plataforma, a grande vitrine para quem tá no mundo da escrita. Então são esses desafios que acontecem. E uma outra coisa também que gostaria de falar, aproveitando esse espaço, de festas literárias que colocam demandas muito grandes para que a gente exponha nossos livros, e às vezes os lugares não são os mais privilegiados. Como assim, Então, gente? Tem por demanda, exemplo, é? exato, às vezes você não recebe cachê para participar, então você tem que custear o seu transporte, a sua alimentação, se você for ficar mais de um dia, a sua hospedagem. Então, pelo menos que tenha algum lugar decente para que a gente possa expor os livros, né? Muitas vezes a gente vai para festa literária e não vende sequer uma obra. Então, acho que uma festa literária onde não se privilegia o livro não tem sentido nenhum em ser feita, porque se você tira o livro, você tira a razão da festa ser a festa. Então é importantíssimo que tenha também esse espaço para os escritores alternativos ou que não têm condição ali de custear um stand. Acho que tem que ter esse espaço onde elas possam ter esse momento de divulgar. E a gente tem exemplos exitosos, né? A Flipelu, a gente tem a Vila Literária, onde autores independentes podem divulgar. Na Flipeba também, a Boipeba, você pode deixar os seus livros expondo, os monitores eles olham, eles vendem, e até para também o autor poder usufruir da festa. Porque se você fica também só no seu stand, você não consegue ver o que está acontecendo. Então, se tem alguém ali para olhar o seu material com cuidado, vendê-lo, mesmo que fique uma porcentagem pequena também para a festa, o que talvez seja um acordo interessante, mas encontrar maneiras disso ser sustentável para quem está expondo, para quem está participando, é importante que a gente também frise isso. Verdade, que eu tô escrevendo até o final do ano sai, mas Oba! é infantil. Mas por que esse mais? Mas não tem nada a ver, infantil é importantíssimo, e a área infantil tá com tudo, né? As crianças eu tenho 2 escrevendo filhos também. pequenos e eu sou da área, né, da ciência. Eu sinto falta, assim, de livros. Eles já estão sabidos, já, sabe? Sim. Mãe, você sabia que a Lua não tinha buracos? Foram vários asteroides que caíram lá e fizeram as crateras assim 5 anos, amigo. Receba. Eu tô tentando mesclar a ciência com as historinhas, então vamos ver. Daqui até o final do ano. Boa sorte. Mas é um desafio mesmo. É desafiador, mas a gente enfrenta os desafios, ainda mais quando a gente já tem noção do nosso projeto estético, né? Eu gostaria, inclusive, também, eu sempre falo sobre ela. Pode falar. Eu sou, assim, um divulgador maior, talvez, de Carolina Maria de Jesus. Você já leu Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo? Já ouviu falar dessa obra? Não, menino. Então vou aproveitar e falar para as pessoas que estão assistindo a gente, que Quarto de Despejo foi eleito o livro mais importante para se compreender a história do Brasil, né? A Carolina, para quem não sabe, ela é uma mineira, mas que fez o êxodo, foi morar em São Paulo nos anos 50 e foi uma pessoa marginalizada, morou numa favela, mas ela era já escritora e já tinha noção do seu projeto estético. Um jornalista a conhece e propõe que lance o livro Quarto de Despejo, com o subtítulo Diário de uma Favelada, onde ela narra esse cotidiano dela da vida na favela, mas não é apenas um diário qualquer. É um diário que traz uma radiografia do nosso país, politicamente, socialmente, e ela também era poeta, então ela tem uma fala muito poética, metafórica, bela, e esse livro é belíssimo. E muitas pessoas queriam colocar a Carolina no escaninho apenas de uma escritora favelada, quando ela já tinha escrito romances, né, poemas, e só à espera de que alguém desse uma oportunidade para ela. Ela tem uma frase muito antológica que é: digo ao povo brasileiro que meu sonho era virar escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Então é necessário que a gente tenha em mente, né, e conheça essas escrituras que escreveram sobre nossa história num lugar de adversidade. Se pra você está achando difícil, imagina pra Carolina naquela época, né? Que não tinha acesso a nada, 3 filhos, mãe solo, num mundo de nãos, mas conseguiu colocar a sua digital na literatura, e mesmo sendo apagada por um bom tempo, a sua memória agora é de fato considerada. Tem muitas obras sobre Carolina, né, biografias, muitos livros que ainda estão por ser publicados, porque ela escreveu muitos romances, né? A gente teve também o Instituto Moreira Salles, que fez uma grande exposição sobre a vida dela. Então é necessário que a gente também conheça mais sobre a gente e se enriqueça desse conteúdo. Ser artista é uma profissão ingrata, né? Não digo isso não, porque é uma coisa até que... A palavra tem poder. Mas a palavra tem poder, querido. Se a gente fala que é ingrato, vira ingrato mesmo. Se a gente fala que a gente não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro mesmo.
E eu sempre procuro trabalhar por outra vertente, né? Por que eu não posso ter dinheiro sendo artista? Artista também pode prosperar, né? Eu não quero falar apenas sobre resistência. Eu quero falar também sobre prosperidade. E prosperidade não apenas no sentido material, mas no sentido coletivo, né? Quanto mais você pode compartilhar com os seus, isso é melhor. Quanto mais você consegue estar em lugares que possa evidenciar outras pessoas, isso é bacana, é benéfico. Então é importante que a gente desmistifique também esse olhar que artista é uma pessoa sem dinheiro, que não ganha nada, porque artista pode ganhar sim, a arte é um trabalho como qualquer outro, e esse trabalho a gente pode prosperar, pode ganhar bem, é necessário que ganhe bem, né? É necessário também entender um pouco da lógica editorial, porque livro ainda é uma coisa cara, e quando um produto encarece, ele fica restrito a apenas um tipo de público, então a gente precisa democratizar o acesso aos livros. Mas artistas podem prosperar, podem enriquecer. Eu quero ser um desses artistas que possam ter esse case de sucesso, por que não, né? Então, a gente sabe do que são os desafios, eu não tô romantizando aqui a profissão, não é isso. Mas acho que também não adianta ficar negativando. Eu sou um artista da palavra, e sei que a palavra tem poder, e se a gente colocar a palavra pra falar coisas belas, isso nos ajuda muito mais, né? Tem uma frase, eu não me lembro agora de quem é, infelizmente, mas que é mais ou menos assim. De onde que você partiu do conceito de que o mundo é feito de coisas negativas, né? A natureza, ela é perfeita, maravilhosa, o próprio corpo humano, né? As células, as funções, tudo é muito belo, vem de uma criação que eu acho que é farta de inventividade, farta de beleza. Então, se esse é o ponto da natureza, né? O sol, aquele azul, aquela coisa bela, por que não ver também a vida com um pouco mais de brilho, né? Um pouco mais de leveza e um pouco mais de positividade. Já chega, já sei que se quer achar que artista não tem dinheiro, fica achando aí, que eu vou correr atrás do meu. Então, aproveitando projetos futuros. Projetos futuros. Eu tô escrevendo, né? Não apenas poesia, mas também outros gêneros, como crônicas, contos. Não sei se vou lançar um livro esse ano, porque eu quero ainda esmiuçar mais o meu. Também não fico produzindo assim por questões comerciais, eu produzo por questões intelectuais, subjetivas, de projetos artísticos. Eu sempre vivencio os meus livros como se fossem eras. Então eu tô agora na era do Antes que o Mar Silencie, falando de mar, falando da importância de se preservar esse ecossistema. A gente está na década do oceano pela Unesco, então esse é o momento de falar sobre a poluição dos mares, sobre como isso tem afetado o ambiente, o ecossistema marinho. Então sempre vou um pouco trazer o que eu estou fazendo para esse lado, para enfatizar essa demanda. Mas continuo sempre escrevendo, também me munindo muito de referências, porque acredito que ninguém escreva sem referências. Então, para quem escreve, inclusive, a gente tem que ler, temos que ser leitores ávidos. E na comunicação, colocando também meu Instagram para agora um novo formato editorial, onde eu tô fazendo mais coberturas e pretendo também fazer os quadros para divulgar mais artistas, porque eu acho que essa é uma vertente importante para se pautar. E paralelo a isso também fazendo cobertura de eventos e trabalhando na comunicação como um todo. Que massa, que Deus abençoe. Amém, axé. Ainda tem uma outra coisa, agora também estou compondo. Sério? Tem inclusive uma canção chamada Ela Vai, cantada por Raíssa Araújo, minha parceira de cena. A gente faz um espetáculo juntos chamado Fazendo Samba e Amor. E essa música Ela Vai está no EP de Raíssa Araújo, Vida Que Te Quero Verde. E tô aí também fazendo demos de outras músicas que provavelmente vão estar nas redes aí futuramente, nas vozes de muitas pessoas. Vixe, amei demais, Lucas. Que bom. Viu? Te conhecer. Obrigadíssima por estar aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa pro pessoal, algum recado? Eu gostaria sim. Eu tô percebendo que a gente tá vivendo numa época de muita desistência, de muita desesperança. E até eu mesmo também tenho os meus dias que caio na minha desesperança. Isso é normal pra todo mundo. Todo mundo tem altos e baixos. Eu, como sou homem das águas, sei das altas e das baixas, das marés. Mas eu acredito que a gente precisa perseverar, né? É importante que a gente tenha em mente que se talvez a gente não fizer esse caminho, fizer essa curva, a gente não conhece o que é que vai estar depois da curva, né? E muitas vezes é esse passo que faltava para que o sonho se concretize. Então é importante que a gente se mantenha forte, né? Mesmo com as adversidades, mesmo com os nãos, não esmorecer, colocar nossos prazos, nossas metas, isso é importantíssimo, mas não deixar que o olho perca o brilho, né? E eu quero lembrar Maya Angelou,
que é uma escritora que eu amo muito, que é uma grande referência. E ela tem uma frase que eu acho ontológica, que ela fala: vamos ser gratos por tudo. Você me demitiu? Bom pra você. E muito melhor pra mim. Porque o que está para eu conquistar, você vai desejar. Então eu acho isso fantástico. Quando a gente tem essa visão da vida, de que pode superar, de que pode vir melhor, de que talvez a porta que se fecha abra uma estrada muito mais gloriosa, muito mais bonita, é um estímulo para que a gente continue e para que a gente não desista da gente mesmo, né? Então vamos ter essa ideia na cabeça e seguir. Vamos nessa que é bom a beça. Passou da curva da morte e chega no arvoredo. Uau! Verdade. Verdade. E eu tenho uma poesia também que fala que caminhos poerentos levam aos paraísos, né? Pra gente ir pra Boipeba, por exemplo, que é aquele paraíso, a gente tem que pegar um caminho difícil, um caminho árduo, mas chega lá. É isso. Beijo, gente. Segue lá, @Lucas de Matos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também @Como Eu Me Tornei. Se inscreve no nosso canal do YouTube, pois ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Em vez de ficar vendo besteira na internet, vê aqui nossos podcasts, nossos vídeos, documentário. Com certeza você vai ganhar muito mais. Com certeza. Beijo, fiquem Tchau, com Deus. tchau. Oi,